Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças e damos início à cerimônia de apresentação do resultado da pesquisa geradora do índice ANEEL de satisfação do consumidor IASC 2014 e entrega do prêmio. Convidamos para compor a mesa o senhor Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da ANEEL. O senhor André Pepitone da Nóbrega, diretor da ANEEL. O senhor José Jurosa Júnior, diretor da ANEEL. O senhor Reive Barros dos Santos, diretor da ANEEL. E o senhor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, representando o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. E agradecemos a presença do senhor Alexandre Ramos Peixoto, assessor do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, senhor Nilson Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, correção, senhor Nelson Fonseca, e o senhor Vanderlei Freitas Valente, representando a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre, AGEAC. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Romeu Donizete Rufino, diretor-geral da ANEEL. Bem, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Cumprimento aqui o doutor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, nesse ato representando o excelentíssimo senhor ministro Edson Lobão, os colegas diretores da ANEEL, demais autoridades presentes. Primeiro, eu gostaria de registrar a importância desse prêmio IASC, quer dizer, é a 15ª edição, 15º ano que a ANEEL realiza essa pesquisa, e, na nossa maneira de ver, é algo que tem sido muito importante propiciar o consumidor, o usuário de energia, manifestar o nível de satisfação dele com relação ao serviço, que na verdade é a razão de ser de todas as estruturas a estrutura do setor elétrico, é prestar um serviço
de boa qualidade e com modicidade tarifária. E nesse ano nós estamos incluindo as permissionárias nessa pesquisa, foi o primeiro ano que nós incluímos, né, dado a recente regularização das permissionárias na condição de prestadora de serviço público, né, regularizado na condição de permissionária, e nesse ano, então, nós incluímos também as permissionárias. Eu costumo dizer que o prêmio IASC, quer dizer, quando olho o resultado, o detalhe da pesquisa, acaba sendo um instrumento de apoio à gestão muito importante. O Bragato vai, na hora que for explicar a metodologia aplicada, mostrar de que realmente, quando você interpreta o resultado como consumidor, como usuário, avaliou a prestação do serviço, eu acho que é um instrumento muito importante, um insumo, né, um subsídio importante na gestão da melhoria da prestação do serviço. E nessa linha, a ANEEL está discutindo o chamado quarto ciclo, a revisão da metodologia do processo de revisão tarifária. Estamos, inclusive, ainda discutindo, mas pensando em incluir algo que já foi no passado, inclusive, considerado, mas nós deixamos de considerar porque ele era a única dimensão da qualidade que era considerada na composição da metodologia do processo de revisão tarifária. Então, era levado em consideração o nível de satisfação do consumidor para interferir no índice de reposicionamento tarifário. Desde o ano passado, a ANEEL colocou a dimensão qualidade no chamado XQ, no fator Q, no fator X, no componente Q, a questão da qualidade, mas mais medido pelo DEC-FE, quer dizer, a duração e a frequência das interrupções. E neste ano, na revisão da metodologia, nós estamos pensando em ampliar isso, colocando a dimensão comercial e a própria avaliação por parte do consumidor. Então, é uma ideia também de retomar com essa questão da avaliação por parte do consumidor e ele, de alguma maneira, influenciar no nível tarifário, né? Então, é algo que a gente ainda está discutindo, mas devemos fazer essa inclusão. Se olharmos realmente o histórico desses 15 anos, de fato, já houve uma evolução importante, depois isso vai ser demonstrado, também no nível de satisfação do consumidor, o que demonstra também, na visão da ANEEL, uma preocupação de todo o setor elétrico, do Poder Concedente, Ministério de Minas e Energia, a ANEEL e dos prestadores de serviço em melhorar a qualidade do serviço, quer dizer, melhorar de maneira contínua, porque é isso que a ANEEL estabelece quando a ANEEL aprova os limites, né, tanto da dimensão qualidade como a parte comercial. Ela sempre tem uma trajetória de uma melhoria contínua. E as distribuidoras, no apurado, é claro que às vezes tem uma circunstância ou outra numa determinada empresa que isso possa ter, às vezes, num determinado momento, uma piora, depois recupera, mas olhando no horizonte mais largo, vem numa trajetória também de melhoria do serviço. Então, é algo que é importante que todos prestem atenção, porque o consumidor cada vez mais está sendo mais exigente, eu acho que é legítimo que seja assim, é bem-vindo essa exigência, e tanto a ANEEL está atenta a isso, a estabelecer os limites, a monitorar, acompanhar e fiscalizar, como as próprias distribuidoras. A própria ABRAD realiza também uma pesquisa e uma avaliação similar, não é exatamente a mesma metodologia, mas eu noto no resultado que vamos divulgar daqui a pouco que há uma certa convergência em grande parte daquilo que foi a avaliação pela ABRAD da distribuidora e aquilo que o consumidor avaliou na resposta a essa questão da pesquisa para elaborar o índice de satisfação do consumidor. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos e passo a palavra aos meus colegas de diretoria. Não sei se o doutor Jurosa, doutor Reive, doutor André querem fazer uso da palavra. Não, Reive? Só fazer uma breve colocação, registrar a satisfação que estamos tendo de realizar esse evento, que é a entrega do prêmio IASC. Esse prêmio ele é uma tradição da Agência Nacional de Energia Elétrica, que começou no ano de 2000, e assim viemos nessa sequência, e ressaltar que o prêmio IASC representa uma aferição da qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras.
mas com um viés que eu reputo relevante. É a qualidade pelo lado do consumidor de energia. Então, é a percepção daquele que recebe o serviço, a percepção do consumidor de energia. E pontuar que, de 2000 até a data atual, 2014, nesses últimos anos, o consumidor está muito mais criterioso, ele está com um grau de exigência muito mais elevado. O consumidor não basta apenas receber o serviço de forma contínua e com a tarifa justa. O consumidor quer mais, o consumidor quer receber um bom tratamento pelo lado das concessionárias de distribuição. O consumidor ele não quer ser atendido apenas pelo 0800, ele quer ser atendido também num posto de serviço, quer ser atendido por um funcionário da distribuidora. Então, todos esses itens integram o que nós vamos, a partir de agora, apresentar, que é justamente o resultado da qualidade do serviço, agora com a percepção do consumidor de energia elétrica. Obrigado. E, neste momento, convidamos para seu pronunciamento o senhor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando aqui na ANEEL, talvez num dos mais importantes funções que uma agência tem, é justamente ter aquele papel de equilíbrio entre os agentes e o consumidor. E eu acho que esse prêmio é uma forma da ANEEL estar monitorando todos esses fatores. Então, eu gostaria de cumprimentar a diretoria da ANEEL, a pessoa do diretor-geral, o Romeu, os demais diretores que estão aqui, o doutor José Jurosa, o doutor Reive, o André Peptoni, o Nelson Leite, presidente da ABRAD, que também a ABRAD realiza todo ano um evento também bastante importante, que avalia essa função entre outros itens, né, da distribuidora. Marcelo Bechara, conselheiro da Anatel, também uma agência que tem desafios muito grandes com relação à importância do consumidor. E o Vanderlei Freitas Valente, representante da GEAC, Agência Reguladora de Serviços Públicos. A GEAC é do Acre. Tá. Bom, senhores e senhoras, eu acho que, conforme eu falei no início, quando nós temos um setor, no caso de distribuição, tem uma atividade altamente regulada e que tem um relacionamento com as agências bastante forte, quando você analisa um segmento como esse, energia elétrica, ele é um segmento que tem uma importância, que outro dia eu estava comentando lá no SEND, né, Seminário Nacional de Distribuição, e eu sempre lembro disso. Na verdade, quando você olha o que era energia elétrica numa sociedade há 20, 30 anos, 40 anos atrás, e o que ela é hoje. Quer dizer, hoje você trabalha com essa atividade de energia elétrica com uma exigência muito maior da sociedade, porque ela se tornou mais dependente e ela cobra mais qualidade. Doutor Tiago aí chegando. Chama para mim essa. Discretamente. Tudo bem? Então, como eu vinha falando, você começa a ter, então, uma exigência crescente da sociedade, porque ela passa a ficar mais dependente. E quando começa a ficar mais dependente, ela começa a aumentar os requisitos de qualidade.
E aí o desafio da ANEEL está sintonizado com a sociedade e, ao mesmo tempo, exigindo, tanto da distribuidora como dos outros agentes que compõem todo esse setor, índices de qualidade que realmente venham a atender essa satisfação do cliente. Então, quando nós olhamos o segmento de distribuição, ele é um segmento interessante. Nós, como Ministério, que olhamos o todo aí dos agentes, desses segmentos que a gente está olhando para frente, geração, transmissão e distribuição, se você faz uma retrospectiva do Brasil, você analisa, o Brasil era aquele país que teve que se desenvolver com usinas longe da carga, desenvolver, diferente de outros lugares do mundo, uma forma sofisticada de operar esse sistema, né, a tal rede básica, né, para que eu tinha que interligar usinas que não eram próximo da carga. E isso levou a uma sofisticação muito grande e uma evolução, até pelas consequências que ocorrem quando há uma grande perturbação que afeta regiões ou estados. Isso levou a, naturalmente, você desenvolver muitos mecanismos, e não que você tenha desenvolvido tudo, mas você tem o desafio permanente de continuar avançando. Assim, era um segmento de transmissão, que tinha esse desafio, e principalmente do operador nacional do sistema, de você ter esses sistemas que respondessem adequadamente para você não afetar essa qualidade. E aí são aqueles desafios, num país continental, de você manter sob controle esses índices de desligamentos que nós temos e que exige cada vez mais técnicas apuradas para isso. Quando nós olhamos o segmento da distribuição, você começa a olhar duas coisas. Se na transmissão eu tinha que olhar perdas, apesar de que, como o planejamento é todo centralizado, num país como o nosso, muitas vezes eu vejo comentários lá fora, e sempre questionam, né? Se o Brasil tem 100 e poucos mil quilômetros de linha de rede básica, a perda deve ser enorme. Não, a perda nossa de transmissão ela é pequena, de 3% a 4%. Não é esse o... Porque é planejado, opera de uma forma, um comando central, então você tem condições de trabalhar. Bom, quando nós vamos para a distribuição, aí aparece um primeiro grande desafio que nós temos. E aí, por outro lado, começa a aparecer, no mundo já vem sendo utilizado muito, aquela resposta em termos tecnológicos. Você então começa, nesse evento da SEND, ainda eu tive a oportunidade de visitar alguns estandes ali, e algumas empresas já atuando fortemente nisso, que é não só aquele aspecto de uma evolução tecnológica, de ter uma melhora de desempenho naqueles itens que a ANEEL vai definir, depois até o impacto que tem na receita da empresa, em função da qualidade que oferece, em função da... as empresas começam a investir em tecnologias novas. Do segmento de distribuição, ele era muito... Não, aquele transformador de poste, era uma coisa que não... E, de repente, com essas exigências do consumidor, eu começo a ter uma pressão muito forte que a distribuidora tem, pela cobrança que a agência faz de desempenho, a ter que investir firme nessas tecnologias novas de smart grid e outras que aparecem. Então, eu acho que o segmento de distribuição, eu acho que talvez esteja tendo no mundo hoje, e principalmente num país como o nosso, onde começa a ter cada vez mais essa exigência da sociedade, uma necessidade muito grande em investimentos nessas áreas. Então, eu acho que quando você soma todos esses desafios, nós não podemos esquecer, esse ano foi um ano importante, foi um ano que nós tivemos Copa no Mundo. Nós tivemos, por outro lado, várias empresas de distribuição envolvidas como cidades-sedes. E nós mostramos para o mundo uma qualidade no atendimento, o número de ocorrências que nós tivemos, que tivesse, nenhuma afetou, e nós tivemos um padrão. Até porque havia uma expectativa muito negativa de acharem, até estrangeiros se surpreenderam, porque, mas o que é que vocês estão falando aí, que ia ter isso, aquilo, e na verdade teve uma boa qualidade.
Aí um item interessante que eu vi no último prêmio Abrad ali, foi que, sobre a percepção do consumidor, eu não sei como é que é, nem a metodologia de vocês que é diferente, mas um dado interessante que você mostrou naquela vez, é que quando começou esse prêmio Abrad, a percepção de satisfação do cliente era em torno de 60 e poucos %, né? 66%. Aí, com toda essa situação, que nós pegamos uma mídia muito pesada esse ano no Brasil, porque quem trabalha no setor há tempo sabe que anos que chove pouco, anos que nós temos baixa hidrologia, nós temos que gerar térmica. Esse é um fenômeno recente? Não. Esse é um fenômeno muito antigo. E eu lembro, eu sou de uma empresa que também tinha geração térmica, sou do Sul, e eu me lembro que na antiga CCC, quem lembra dela, vai lembrar que, na verdade, eu tinha aquele processo de que a CCC era rateada proporcional à carga própria. Então, anos hidrologicamente ruins, o que é que acontecia? A turma de São Paulo, da CESP, Eletropaulo, CEMIG, Light, berravam porque pagavam uma conta enorme. É uma característica de um sistema hidrotérmico. No ano que eu tenho pouca vazão, eu tenho que gerar térmica. O importante é eu estar com o sistema equilibrado para não precisar recorrer. Se muitas vezes é questionado o preço da... não, porque a térmica média está em 400 e pouco, apesar de que só se fala daquela térmica que é 60 megawatts ou 100 megawatts, que sai 1.000 e pouco. Mas a térmica média está nessa faixa aí de 400 e poucos reais. É muito melhor atender o mercado e o consumidor e não interromper o atendimento com racionamento ou coisa assim, porque quando você analisa quanto é que é o custo do déficit, valores estimados aí, que a ANEEL tem definido, eu acho que está fazendo até um estudo para atualizá-lo, né? Mas varia, dependendo do patamar, varia de 1.300 até 6.000 reais por megawatt-hora o megawatt interrompido. Então, é um custo muito mais alto que qualquer geração térmica. Então, nós como governo, nós como estrutura do setor elétrico, agência e ministério, nós trabalhamos continuamente, tivemos uma experiência ruim no passado, que nos alertou que país em desenvolvimento, o setor elétrico não pode cochilar. Se amarrou numa forma de que eu tenho que fazer leilões periódicos, porque eu tenho uma demanda crescente. Eu tenho, na verdade, um desafio que é diferente de um país desenvolvido, que o cara deita em berço esplêndido, aquela carga é a mesma há 20 anos e o distribuidor lá não tem muito problema, o gerador tal, porque são sistemas estáveis. Mas um país em desenvolvimento como o nosso, que tem um consumo per capita de 2.500 kWh ano, que é 1/3 de um país europeu, 1/4, sabe que tem um desafio muito grande. Então, esse equilíbrio do setor elétrico, e tudo isso que eu falei, na geração, na transmissão, no planejamento, na operação, e no final desse elo, a distribuição, é a busca permanente dessa qualidade que hoje aqui a ANEEL está avaliando via esse prêmio que o Ministério, o ministro Lobão pediu que eu viesse, ele viajou, mas justamente pela importância que é para o Brasil você ter a melhoria contínua num processo como esse da distribuição. Com essas palavras, então, eu cumprimento a ANEEL, já é a... que número? Já é a 15ª edição do IASC, e que continue com essa visão tão importante de equilíbrio aí entre consumidor e os diversos agentes, e sempre conseguindo esse equilíbrio de forma que o setor elétrico cresça, mas cresça sempre com qualidade. Com isso, então, eu agradeço a toda a diretoria e a todos. Muito obrigado. E, neste momento, desfaz a mesa de abertura desta solenidade,
solicitamos aos seus componentes que ocupem seus lugares na primeira fila deste auditório. E queremos anunciar e agradecer a presença. Senhor Tiago de Barros Correia, diretor da ANEEL, Marcelo Bechara, conselheiro da Anatel, Vinícius Benevides, presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras ABAR, Luiz Carlos Enze, deputado federal. E para apresentar o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor IASC 2014, convidamos o senhor Marcos Bragato, Superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Para nós é uma grande alegria o dia de hoje, né? Esse é um trabalho que começa em dezembro de um ano e terminamos em novembro do ano seguinte. Então, os senhores podem imaginar com que alegria eu e toda a equipe da SRC estamos aqui para apresentar esses resultados, né? Então, vamos lá. Como já foi dito, né, por alguns dos diretores, o próprio secretário, Márcio Zimmermann, a pesquisa ela tem por objetivo avaliar o grau de satisfação com os serviços, mas sob a ótica do consumidor. Então, o prêmio IASC não é um prêmio da ANEEL, é um prêmio do consumidor. A ANEEL tem o papel de prospectar qual é o grau de satisfação desses consumidores e então avalia, né, por meio de uma metodologia própria, identifica quais são as empresas melhor avaliadas e que, portanto, fazem jus a essa premiação. Os benefícios, né, da pesquisa. Então, para a ANEEL, os benefícios são a possibilidade de nós analisarmos comparativamente as distribuidoras que possuem uma certa similaridade de mercado, de porte, né? E também nos subsidia ações de regulação e de fiscalização, porque nós vamos ver daqui a pouco na metodologia que nós conseguimos ir além daquele número geral, mas sim olharmos para itens mais específicos da satisfação do consumidor. Pelo lado dos consumidores, é uma oportunidade para que eles participem, né, exerçam a sua cidadania, sejam ouvidos. É muito comum, quando nós vamos acompanhar o Instituto de Pesquisa lá em campo, e ouvimos diretamente os consumidores dizerem: mas é só sobre a energia que vocês querem ouvir? Eu queria falar sobre a água, eu queria falar sobre o telefone, né? Porque existe uma ansiedade da população em ser mais ouvida. Então, esse trabalho ele é muito importante de ouvir realmente o consumidor e vem convergindo, então, com iniciativas que já existem, né, nos países mais desenvolvidos e que agora o Brasil, então, começa a utilizar com mais propriedade esses instrumentos. Do lado da distribuidora, é a oportunidade dela aprimorar seus processos, melhorando seus serviços, buscando realmente satisfazer o consumidor, né, nas suas necessidades. Então, é um processo onde todos ganham. Aqui nós temos as variáveis que compõem o modelo dessa pesquisa. Então, nós temos 5 itens de avaliação, 5 variáveis. A primeira e mais importante delas é a qualidade percebida. Então, aqui nós temos a avaliação dos aspectos das informações que a distribuidora presta ao cliente, ao consumidor, ao cliente, informações sobre o acesso que ele tem à empresa, seja por telefone, seja no atendimento presencial, seja no contato direto com eletricistas, e também questões relacionadas à confiabilidade, né? Qual é a confiabilidade que aquele consumidor, que aquela distribuidora, né, passa para o seu consumidor. Outra variável é a confiança. Então,
Então, a confiança aqui, geral na distribuidora, preocupação que ela tem com o cliente, se ele sente que a distribuidora se preocupa com ele, a competência da empresa na execução dos serviços e as informações, então, que ele recebe. Outra variável do modelo é a questão do valor. Qual que é a percepção do consumidor com relação ao valor que ele paga nas suas tarifas de energia elétrica. Então, ele é levado a pensar, a fazer uma relação entre esse preço, esse valor, em relação aos benefícios que ele tem com o serviço de energia elétrica. Também, uma outra variável, né, no caso aqui, é a avaliação do preço em relação à qualidade do fornecimento da energia que chega até a sua unidade consumidora, e também uma dimensão preço e o atendimento que ele recebe dessa empresa. O quarto item é a fidelidade. Embora o consumidor residencial, que é o alvo da pesquisa, ele não tenha a possibilidade de escolher, né, de quem ele vai comprar a energia ou de quem ele vai receber a energia, mas essa variável a gente avalia porque consideramos que traz informações importantes para o prestador de serviço, né? Então, a fidelidade no que diz respeito ao preço, a fidelidade no que diz respeito à qualidade do fornecimento e a fidelidade com relação à qualidade do atendimento a esse consumidor. E o quinto item, que é o que gera o índice, é o item da satisfação. Então, a satisfação, tanto a satisfação global, ou seja, qual é a visão que o consumidor tem num primeiro momento, quando ele pensa na distribuidora de energia, como ele faz essa avaliação. Depois, durante o questionário, são feitas algumas perguntas referentes à qualidade percebida, e aí, num segundo momento, vem qual que é a desconformidade. Como ele avalia, qual é a distância que ele enxerga do ideal que aquela empresa está. Então, ele tem, né, a questão da desconformidade e depois a distância do ideal. Então, a desconformidade, como ele enxerga, quais são os itens aonde ele identifica que não está bom. É a tensão da energia, ou então falta energia, né, ou então o atendimento não tem o padrão que ele espera, ou então demora demais, ou então ele é bem atendido, ou a energia é constante e confiável. Então, são itens que vão ser avaliados aqui na desconformidade. E na distância do ideal. Então, no final do questionário, é uma última pergunta sobre satisfação, depois que ele já foi levado a refletir sobre tudo isso. Então, o quanto aquela empresa está distante daquilo que ele, consumidor, considera que seria uma empresa ideal de distribuição de energia elétrica. E esse modelo ele é muito interessante porque ele conversa entre si. Então, por meio do método PLS, que é o Partial Least Square, ou os mínimos quadrados parciais, é um modelo que permite nós fazermos a associação, né, desses itens de avaliação e calcular qual é o impacto que cada um exerce sobre o outro. Então, esse aqui é o pulo do gato aí do modelo, porque ele vai nos mostrar qual é o impacto que cada um exerce sobre o outro. No caso da satisfação, então nós dissemos já, são 3 questões que são realizadas. Essa questão 15 é a primeira questão do questionário, até a 14 são itens de filtro, então se ele tem mais de 18 anos, se ele não trabalha ou tem algum parente que trabalhe na distribuidora, então tem algumas questões de filtro. Depois vem as questões da qualidade percebida e daí ele é levado então, na questão 17, a se manifestar novamente sobre a qualidade do serviço que ele recebe. Depois vem outras questões, onde ele é levado a refletir também sobre a questão da fidelidade e do valor. E aí, então, a última pergunta sobre a distância do ideal.
No item qualidade percebida, vou voltar um pouco aqui, nesse mecanismo de correlação, o item que mais impacta sobre a satisfação é a qualidade percebida. Daqui a pouco a gente vai ver qual é o grau de impacto desse item. Então ele é, vamos dizer assim, o coração desse modelo. Na qualidade percebida, então naquelas 3 dimensões que são avaliadas, nós temos a questão das informações ao cliente, então esclarecimento sobre seus direitos e deveres. A distribuidora faz essas campanhas. Informação sobre os riscos associados ao uso da energia, detalhamento das faturas, a explicação sobre o uso adequado, o atendimento é isonômico entre todos os consumidores, e se ele sente segurança no valor que é apresentado pela distribuidora. Numa segunda dimensão da qualidade, é avaliado o acesso à empresa. Então, a facilidade que ele tem de entrar em contato, se as respostas são rápidas, se há pontualidade na prestação do serviço. Então, tem lá os prazos que a Resolução 414 estabelece, a empresa cumpre aqueles prazos. Cordialidade e a facilidade de acesso na hora que ele quiser pagar a sua fatura. E uma terceira dimensão é a confiabilidade. Então aqui ele avalia o fornecimento de energia sem interrupção, como ele avalia o serviço, o fornecimento sem variação na tensão, então aqui já aspectos mais técnicos da relação distribuidora-consumidor. Se ele recebe o aviso antecipado, quando ele atrasa o pagamento da sua fatura, e antes de ocorrer a suspensão, se ele recebe o aviso no tempo adequado. Se ele confia nas soluções que são oferecidas pela distribuidora, se há rapidez na volta da energia quando há interrupção, e se ocorrem os avisos antecipados quando a distribuidora necessita fazer alguma manutenção nas suas redes. Então esses são os itens que avaliam a qualidade percebida e é o que mais tem impacto no modelo. Aqui alguns dados da pesquisa, daqui a pouco nós vamos retomar os resultados no modelo, mas antes, como já foi dito também, esse é o primeiro ano das permissionárias sendo avaliadas pelos consumidores. Então, das 101 distribuidoras que nós temos hoje no país, são 63 concessionárias e 38 permissionárias. Então, aqui nós temos a distribuição e no mapa seguinte, os municípios aonde a pesquisa ocorreu. Então a gente vê uma distribuição bastante uniforme por todo o país. Então foram 25.186 questionários em 537 municípios. E aí os números específicos de concessionárias e de permissionárias, né? Aqui nós fazemos uma divisão da empresa conforme o seu mercado. Então, os questionários, né, são aplicados de acordo com o mercado daquela concessão. E aqui, então, a distribuição também por concessionárias e permissionárias. As etapas da pesquisa nós dividimos em 3, que é a organização, execução e validação. Então, nós temos na organização da pesquisa, como eu disse, é um trabalho que começa em dezembro, ou seja, tão logo terminemos essa, já daqui 2 semanas, já iniciamos a do próximo ano, né, com a pesquisa de mercado, para que a gente possa fazer uma tomada de preços, para posteriormente fazermos a licitação da empresa que fará, então, a próxima pesquisa, né? Então, elaboração do termo de referência, o sorteio público dos municípios e a realização, então, do pregão e a contratação que ocorre aqui entre maio e junho. O instituto que prestou o serviço para a ANEEL foi a MDA, Pesquisa de Opinião Pública Consultoria Estatística Limitada, do município de Lavras, em Minas Gerais. Então, esse instituto é a segunda oportunidade em que eles realizam o trabalho com a ANEEL e eles, tanto da primeira vez como dessa vez, realizaram um excelente trabalho. É um instituto que realmente tem muita, como que eu vou dizer, muita responsabilidade, né? Como tantos outros,
mas eles realmente se destacam por conta da qualidade e com a responsabilidade, né, com que eles tratam essa questão, as suas pesquisas. A execução da pesquisa, então, tem uma etapa de integração de ANEEL com a contratada, um treinamento, nós fazemos um treinamento, participamos, né, junto com o Instituto de Pesquisa, no treinamento dos seus coordenadores, para que eles tenham uma boa noção do que é o setor, uma noção do setor elétrico, de como é esse universo, né, de questões tão específicas que envolvem o nosso assunto. A pesquisa de campo ocorreu entre 9 de julho e 22 de setembro, esse foi o período de campo da pesquisa, e depois nós realizamos também algumas auditorias intermediárias, acompanhamento em campo, nas 5 regiões do país, aqui em Brasília, em Natal, Curitiba, Mairim, que nós acompanhamos o trabalho numa das permissionárias, e em Boa Vista, em Roraima. E a conclusão, então, é esse processo agora. Fizemos toda a auditoria de checagem dessas informações, a validação do banco de dados, todos os critérios estabelecidos para que tenhamos uma população bastante heterogênea sendo consultada, e aí o cálculo e emissão de relatórios até chegarmos hoje aqui com a divulgação dos resultados e a premiação, então, das empresas melhor avaliadas pelos seus consumidores e, claro, o pagamento ao Instituto de Pesquisa, né? Como não poderia deixar de ser. Aqui nós separamos o resultado de permissionárias e de concessionárias. Então, aqui esse é o resultado das permissionárias. Então, avaliando as 38 permissionárias do país, a satisfação do consumidor se coloca nesse patamar de 77,03. Comparando com os Estados Unidos e Reino Unido, que utilizam a mesma metodologia, por isso que é possível fazer a comparação, nós observamos que esses consumidores estão realmente com a satisfação no mesmo nível que consumidores, né, desses outros, né, locais. Então, a pesquisa nos Estados Unidos, essa pesquisa é realizada trimestralmente. O americano adora pesquisa, né? E é importante fazê-las, né? Que bom seria se um dia chegássemos à condição também de realizarmos aqui no Brasil pesquisas mais constantes. Mas, ao menos anualmente, já conseguimos realizar. E no Reino Unido, então, nós vemos que a satisfação do consumidor das permissionárias está, assim, num bom patamar. Entre bom, muito próximo de alcançar um nível de excelência que seria a partir de 80 pontos. Aqui o resultado das concessionárias. Então, dentre as 63 concessionárias, nós tivemos esse resultado, que também é uma melhoria significativa em relação aos anos anteriores. Ele retoma patamares que ocorriam ao final aí dos anos 2000. Então, o índice nacional é de 67,74, muito próximo do resultado do Reino Unido, mas um pouco ainda aquém da satisfação nos Estados Unidos. Então, esse é o resultado nacional. Em termos de, fazendo aqui algumas considerações, né? Nós temos que na pesquisa 64% do público entrevistado foram mulheres e 36% homens. Então, aqui nós vemos a nota que foi dada pelos homens e a nota que foi dada pelas mulheres. Isso é uma verdade, né? As mulheres são mais exigentes que nós homens, então está refletida aqui na pesquisa a maior exigência do público feminino. Aqui, por faixa etária, então a gente observa que houve uma preocupação com uma distribuição bastante equilibrada entre faixa etária também. Então nós temos aqui uma significativa representatividade de todas as faixas etárias.
E a gente observa aqui que o público mais jovem é um público mais exigente, né? Mais crítico, também isso é fato, né? E conforme, então, aqui a faixa etária aumenta, as notas são um pouco maiores. Analisando a questão da escolaridade. Então, se nós separarmos aqui em fundamental, ensino médio e ensino superior, toda essa proporcionalidade foi obtida a partir de dados do IBGE. Então, nós analisamos qual que é a proporção nacional de renda, escolaridade, para que pudéssemos fazer uma distribuição amostral compatível com a realidade brasileira, tá? Então, a gente vê aqui que a grande maioria da população tem realmente, é maior o grupo do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, ainda numa fatia menor. E aqui as notas, então, o público mais crítico está aqui entre aqueles que possuem curso superior, né? Essas foram as notas, a média das notas desses públicos. E aqui com relação à renda. Então, aqui até 2 salários mínimos, que foram 39% entrevistados. De 2 salários a 15, 2 a 15 salários mínimos, 60% do público. E acima de 15 salários mínimos, 1% de entrevistados. Então, aqui a gente observa que o público mais crítico está também entre os que ganham mais, né? Tem a maior renda. Aqui algumas variáveis, então, considerando aqueles 5 itens de avaliação comparativo com o ano anterior, a gente tem um crescimento na satisfação. E um fato aqui curioso, digno de registro, é de que os demais, embora eles tenham caído, o que ocorre? Na verdade, a gente precisa voltar um pouco na pesquisa de 2013. O que houve em 2013? Nós tivemos uma qualidade percebida bem avaliada, ou seja, os consumidores avaliaram bem a qualidade dos serviços. No entanto, a satisfação, na hora que ele iria confirmar a sua satisfação, isso não se confirma. Por quê? Porque fatores externos ao modelo interferiram. É isso que ocorre quando a gente tem uma discrepância. Então, são itens que não estão no modelo e que interferiram no resultado. E se a gente for buscar o período de realização da pesquisa de 2013, foi exatamente o período das manifestações de rua que, né, se propagaram por todo o país. Então, nós, assim, supomos, né, nós não podemos afirmar categoricamente, mas possivelmente aquelas manifestações de rua, toda aquela insatisfação que ganhou a mídia e se espalhou por todo o país, pode ter provocado esse efeito. A qualidade tinha sido bem avaliada, mas na hora dele dizer se ele estava satisfeito ou não, ele acabou reduzindo a sua percepção na vertente de satisfação. O que não aconteceu no ano de 2014. Então, a qualidade percebida é acompanhada aqui pela avaliação da satisfação. E aqui, então, os resultados, né, conforme o modelo. Então, aqui nós temos, dos 5 itens de avaliação, é uma pena, as cores do computador não representam as cores que estão projetadas. Há um problema de definição, mas vamos lá. Esses 3 itens aqui, na minha tela aqui, estão como verde, ou seja, aqui é verde, aqui vai amarelo no meio e aqui seria vermelho. Então, esses 3 itens estão aqui, num patamar entre bom, no patamar ali, bom, entre 6, 60 e 80. Já os itens valor e fidelidade se colocam num patamar mais entre ali ruim, né, que seria entre 4 e 6, né? Ou melhor, entre 2 e 4, né? Entre 4 e 6 seria regular, entre 2 e 4 ruim, entre 0 e 2 péssimo. Então, valor e fidelidade, ou seja, o consumidor está entendendo que a tarifa dele é cara, né?
e que ele tem uma baixa fidelidade hoje em relação às distribuidoras. No entanto, ele consegue identificar a qualidade dos serviços prestados e apresenta aqui um bom grau de confiança e de satisfação. E aqui o que eu falei, quanto impacta a qualidade na satisfação? A cada 1 ponto que nós aumentarmos na qualidade percebida, vai aumentar 0,73 na satisfação. A cada 1 ponto que aumentar no valor, eu aumento 0,23 na satisfação. Então, os 2 itens que impactam diretamente na satisfação são esses 2 aqui. Qualidade, numa proporção bem maior do que o valor. Por isso que é importante, nesse relatório, depois nos individuais de cada empresa, que cada empresa avalie bem essa dimensão qualidade percebida. Porque ali ela vai identificar a sua nota em cada um dos itens, abertos dentro lá daqueles itens que nós falamos da qualidade percebida. Nós temos disponível para as empresas e para quem quiser de toda a sociedade um simulador que justamente faz esse trabalho. Então aqui nós temos os itens da qualidade percebida, de forma que a distribuidora pode simular. Eu quero investir na explicação sobre o uso adequado da energia. Se eu melhorar a percepção do meu cliente nesse item, esse item tem um peso que foi calculado no modelo. Então, eu aplicando aqui o aumento, é que ele está pequenininho aqui, né? Deixa eu abrir aqui no Excel, que acho que vai ficar melhor. Então, se eu aumentar 1 ponto aqui, eu vou ver qual o reflexo que eu tenho aqui na qualidade percebida. Então, por exemplo, eu quero aumentar aqui 1 ponto nesse item. Aqui eu aumentei o de baixo também. Eu já estava. Não, já estava. Vou voltar aqui. Acho que aqui estava. Aqui tem que estar zerado. Então, se eu aumentei 1 ponto aqui na explicação sobre o uso adequado, no modelo eu vou ter um aumento. Em vez de 66,14, eu vou ter 66,81 na qualidade. E isso me eleva a satisfação de 6774 para 6826. Então, eu consigo verificar quais são os itens que têm maior impacto para aquele meu público consumidor e qual o resultado esperado na satisfação. Então, por isso que é uma ferramenta útil para a gestão das empresas sob a ótica do consumidor. É isso que é o que a gente pretende com esse trabalho, oferecer essa ferramenta, além de conhecer, claro, qual é a efetiva satisfação dos consumidores. Esses resultados, então, para finalizar, eles vão estar disponíveis na internet, no site da ANEEL. Nós temos aqui o caminho aonde encontrá-lo. E esse simulador pode ser solicitado por e-mail, as distribuidoras que quiserem solicitar. E aqui o e-mail, qual o canal aí que a gente pode estar encaminhando por e-mail também esse simulador. Então, eram essas as informações que nós gostaríamos de passar. E agora passamos, então, à divulgação dos prêmios, né? Quais foram as distribuidoras que se destacaram na edição de 2014 do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. Obrigado. Pedimos às autoridades desta solenidade que ocupem novamente a mesa de abertura para a entrega dos prêmios.
Senhoras e senhores, serão divulgadas neste momento as distribuidoras de energia elétrica vencedoras nas seguintes categorias: permissionárias até 10.000 unidades consumidoras. Entre as permissionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Coopermila, Cooperativa de Energia Treviso Sertrel e Cooperativa Energética Cocal, Cooper-Cocal. Convidamos o senhor Márcio Zimmermann para fazer a entrega do prêmio IASC 2014, permissionárias até 10.000 unidades consumidoras para Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Coopermila. E agora, permissionárias acima de 10.000 unidades consumidoras. Entre as permissionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Limitada, Sermissões. Cooperativa de Eletrificação Anita Garibaldi Limitada, Sergal. E Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, Seriluz. Convidamos o senhor Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do prêmio IASC 2014, permissionárias acima de 10.000 unidades consumidoras para Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Limitada, Sermissões. E agora, concessionárias regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste até 30.000 unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Departamento Municipal de Energia de Ijuí DEMEI, Empresa Força e Luz João César Limitada EFLJC, e a Empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, EFLU. Convidamos o senhor André Pepitone da Nóbrega para fazer a entrega do prêmio IASC 2014, regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30.000 consumidores residenciais para Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI. E agora, regiões Sul e Sudeste, acima de 30.000 até 400.000 unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são: Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A., EDVP, Empresa Elétrica Bragantina, EB, e Empresa Luz e Força Santa Maria S.A., ELFSM. Convidamos o senhor José Jurosa Júnior para fazer a entrega do prêmio IASC 2014. Regiões Sul-Sudeste acima de 30.000 até 400.000 consumidores residenciais para Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A., EDVP.
E agora, região norte. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Amazonas Distribuidora de Energia S.A., Eletrobras Amazonas Energia, Boa Vista Energia S.A., Eletrobras Distribuição Roraima e Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Ceutins. Convidamos o senhor Reive Barros dos Santos para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014, Região Norte, para Amazonas Distribuidora de Energia S.A., Eletrobras Amazonas Energia. Região Nordeste. Entre as concessionárias que concorreram para esta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Companhia Energética do Ceará, Coelce, Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sulgip, Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S.A., EPB. Convidamos o senhor Tiago de Barros Correia para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014, Região Nordeste, para Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sulgip. Região Centro-Oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são SEB Distribuição S.A., SEB DIS, Centrais Elétricas Mato Grossenses S.A., SEMAT, e Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Sociedade Anônima Enersul. Convidamos o senhor Reive Barros dos Santos para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014, Região Centro-Oeste, acima de 30 mil consumidores residenciais, para Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, Enersul. Região Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Celesc Distribuição S.A., Celesc DIS, Copel Distribuição S.A., Copel DIS e Rio Grande Energia S.A., RGE. Convidamos o senhor Tiago de Barros Correia para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014. Região Sul, acima de 400 mil consumidores residenciais, para Copel Distribuição S.A., Copel DIS. E agora, região Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as 3 melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, Electro Eletricidade Serviços S.A., Electro, e Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., Excelsa. Convidamos o senhor José Jurosa Júnior para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014. Região Sudeste, acima de 400 mil consumidores residenciais, para Electro, Eletricidade e Serviços S.A., Electro.
E agora, maior crescimento anual. Todas as concessionárias concorreram nesta categoria. As 6 que obtiveram maior crescimento em 2014, comparativamente a 2013, por ordem alfabética, são: Companhia de Eletricidade do Acre, Eletrobras Distribuição Acre. Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA. Companhia Força e Luz do Oeste, CFLO. Companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari. Electro Eletricidade de Serviços S.A. Electro. E Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. EDVP. Convidamos o senhor André Pepitone da Nóbrega para fazer a entrega do Prêmio IASC 2014. Maior crescimento anual para Companhia de Eletricidade do Acre, Eletrobras Distribuição Acre. E agora, IASC Brasil Permissionárias 2014. Todas as permissionárias concorrem nessa categoria. Convidamos o senhor Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do Prêmio IASC Brasil Permissionárias 2014 para Cooperativa de Distribuição e Geração de Energia das Missões Limitada, Ser Missões. Passamos a palavra ao senhor Diamantino Marques dos Santos, presidente da cooperativa vencedora da categoria IASC Brasil Permissionárias 2014, para seu pronunciamento. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa, os demais presentes, meus companheiros de luta das Ser Missões, meus colegas que estão aqui presentes também. É a primeira vez que acontece ao longo dos meus 27 anos na cooperativa, sem interrupção, em ordem contínua. Eu fico pensando o que acontece com outras empresas que vão mal. Porque eu sei o sacrifício que eu peguei essa cooperativa de uma intervenção federal na miséria, que não tinha, Dr. Rufino, que é meu conhecido, um carro que prestasse, se fosse, nem para o presidente andar. E hoje, a situação que essa pesquisa, eu não digo que traiçoeiramente, mas aconteceu sem nós saber. Tudo o que aconteceu, essa pesquisa fecha com uma que nós, da cooperativa, também fizemos. Isso não é coincidência, é uma realidade. Eu fico muito grato à ANEEL, agradeço pelas exigências que eles fizeram e muito para nossos funcionários. Graças a isso, a cooperativa se aperfeiçoou cada vez mais com as exigências da ANEEL
e com o treinamento do nosso pessoal, o investimento em tecnologia, tudo a favor do nosso consumidor. É isso que foi feito nas remissões. Espero que não seja a última vez que eu vou voltar aqui, porque eu ainda tenho mais coisa para melhorar. Se Deus quiser, eu voltarei aqui, porque uma promessa que eu tinha feito o ano passado na Assembleia última, que eu ia renovar a frota da cooperativa, toda ela em 2014. Já está realizada. Está tudo pronto. Por que a frota? É porque a alma é o trabalho, a ferramenta que as pessoas precisam para o bom atendimento. A minha cooperativa tem 26 municípios. Tem 27 mil associados. Em tudo que é tipo de estrada, de rincão, tem 8 cidades também. Então, portanto, se o nosso funcionário não for bem amparado com a ferramenta de trabalho que eles precisam, com a tecnologia e o treinamento que recebe, é isso que é preciso para bom atendimento ao nosso associado. E muita boa vontade, senhores diretores da ANEEL, e principalmente seriedade naquilo que você faz. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a presença do deputado federal Luiz Carlos Reins, do Rio Grande do Sul. E agora, IASC Brasil Concessionárias 2014. Todas as concessionárias concorrem nessa categoria. Convidamos o senhor Márcio Zimmermann para fazer a entrega do prêmio IASC Brasil Concessionárias 2014 para Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DEMEI. E passamos a palavra ao senhor Rogério Roberto Seibert, diretor-presidente da empresa vencedora da categoria IASC Brasil Concessionárias 2014, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Sem dúvida nenhuma é um momento importante e ímpar para nós. O DEMEI é a única concessionária pública de serviço de energia elétrica, departamento municipal, autarquia municipal, 100% do capital público, todos os servidores públicos municipais. Com todo engessamento que tem a legislação pública, Tribunal de Contas, enfim, nós conseguimos investir, nós conseguimos trabalhar e levar esse índice para Ijuí. Temos 32 mil consumidores ao todo. Temos hoje um problema sério na economia, que é a captação de recursos. Para nós, quanto autarquia, não conseguimos isso. Temos que investir tudo com recursos próprios. E a nossa história no município de Ijuí na energia começou em 1923, com a primeira PCH, em funcionamento até hoje, onde a comunidade como um todo ela se integra ao processo de energia, é muito crítica, por nós temos gestores públicos do município. Então, quando a comunidade nos dá um índice desses, com certeza é uma avaliação correta, uma avaliação certa. Nós temos só que agradecer ao consumidor, nós que está nos valorizando, e agradecer a ANEEL proporcionar esse momento para nós. Muito obrigado. E comunicamos que os relatórios da pesquisa IASC 2014 serão entregues ao representante de cada distribuidora na secretaria do evento e estarão disponíveis à sociedade no endereço eletrônico www.anel.gov.br. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos e tenham uma excelente noite.